Nesse capítulo 10, nós vamos trabalhar algumas coisas muito, muito interessantes. Primeiro que a gente vai ver aqui é Romanos 10, de 1 a 15, que nós lemos. Olha aqui. Em 10, 1 a 2, Paulo novamente se sente compelido a relatar a seu coração a respeito de seus companheiros judeus. Paulo não se alegra que eles tenham tropeçado naquela pedra de tropeço. Zelo por Deus, mas não com conhecimento ou com entendimento. Esta é uma descrição perfeita do próprio Paulo antes de sua conversão. Saulo de Tarso era um notório perseguidor dos cristãos antes de Jesus confrontá-lo na estrada para Damasco. Então, o que o apóstolo está falando aqui, ele está tentando encontrar uma resposta para que justifique a rejeição dos judeus a Cristo. Certo, Júnior? Então, ele está tentando encontrar uma justificação para o judeu. Porque a gente estudou esses dias atrás que Israel tinha uma missão. Qual é a missão de Israel? Isso. Estabelecer no planeta para receber o Messias. Essa era a missão de Israel. A ideia da Trindade era essa, quando construíram Israel. Muito bem. Então, o Paulo sabe da vocação de Israel. Ele sabe por que Israel foi criada por Deus e não escolhida por Deus. Paulo sabe tudo o que aconteceu. E ele está apaixonado por uma razão. Ele esteve do outro lado. Ele entende isso. É como se fosse assim, ó, eu entendo vocês porque eu estava desse lado aí. Enquanto eu estava desse lado aí, eu estava cego. Até que eu encontrei com Cristo na estrada para Damasco. Que, na verdade, a estrada para Damasco, ela tem um simbolismo muito grande, não só na vida do apóstolo, mas a estrada de Damasco tem um simbolismo na vida de todo aquele que está no caminho precisando encontrar Jesus. Porque mais do que o apóstolo Paulo pegar a estrada de Damasco, mais do que o apóstolo Paulo pegar a estrada para Damasco, a estrada de Damasco foi quem pegou Paulo. Né? Então, quer dizer, e é um bom termo de sermão, Nilton, quando eu preciso ser pego pela estrada e não pegar a estrada. Então, quando ele vai para Damasco e ele tem aquele encontro com Cristo, ele passa a entender a visão do judeu. Eu sei o que eles pensam, imagino a cabeça deles, e aí ele afirma, eu sei, olha só, ele não fala porque ele tem uma suspeita, ele não fala porque ele acha que é assim, ele fala porque ele viveu lá. Eles têm o quê? Zelo. Eles têm zelo, mas zelo pelo quê? Essa é a questão a ser abordada. Gálatas 1,14, eu excedia em judaísmo a muitos dos meus contemporâneos da minha própria nação, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Preste atenção nisso. Qual é o testemunho dele aqui? Ele era extremamente zeloso com as coisas de Deus? Não. Aí é que é o problema e a gente vai chegar nisso. Filipenses 3, 5 a 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que é hebreu de hebreus? Você já leu esse texto? Você já parou para pensar? O que é hebreu de hebreus? Ninguém é mais hebreu do que ele. Ele se considerava o hebreu acima de todos. E o que fazia ele se considerar um hebreu acima de todos? O zelo que ele tinha? Não, aí é que é um problema. Pela tradição. Ele era um fariseu. Então veja bem, a Torá, o que é a Torá?
que era a Torá? Vamos dizer, é todo o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. Da Torá, a Torá era palavra de Deus. Da Torá, ela tinha duas divisões, não sei se vocês sabiam. Mishnah e a Gemara. Mishnah era o texto em si. Gemara eram os comentários do texto. A Gemara, que era o comentário dos textos, Jesus denunciou com outro nome. Qual foi? Tradição dos anciãos. Quem eram os anciãos? Quem eram? Os rabinos. Então veja, a Torá então ela tinha essas duas divisões. Tinha o texto que foi escrito e tinha o comentário. É a mesma coisa que, eu vou falar aqui, quase todos vão entender. Você tem a Bíblia, aí você tem o Champlin. Você tem o Champlin? Champlin é um dos mais famosos enciclopédias de comentários da Bíblia. É fantástico. Ele é referência para, sei lá, Brasil inteiro. Pastores e professores, o Champlin. Eu gosto muito do Champlin, não concordo com tudo com ele. Ele tem umas coisas meio estranhas, mas tudo bem. Mas ele é o camarada, é a fonte que a maioria dos pastores e professores e teólogos bebem. O Champlin seria isso aqui, a Gemara. Então, quando o apóstolo diz que eles tinham zelo, não era pela Torá, era pela Gemara. Mais importante, Jesus faz essa denúncia. Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da... O que isso significa? Eu leio a Bíblia, mas eu considero o que o Champlin disse. O Champlin é a fotografia perfeita da Bíblia. O Champlin é a chave hermenêutica da Bíblia. Ou, em outras palavras, o que o Champlin diz tem o mesmo peso que o texto sagrado. Então, como eu entendo melhor a interpretação do Champlin, então eu vou considerar o que o Champlin diz e vou deixar o texto de lado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu era zeloso com a Gemara. Com o Champlin, exatamente. Eu não era zeloso por Moisés. O que Moisés falou é de Deus. Mas eu vou viver pelo que os rabinos falaram de Moisés, sobre o que Moisés falou. Então não é o texto que tem o peso, é o comentário que tem o peso. E Jesus denuncia isso. Jesus denuncia isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, o mandamento do sábado. Não farás nenhuma obra, nem o dia, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu... Ninguém pode fazer nada no sábado, nenhuma obra, nenhum trabalho, não é isso? A Gemara, com os seus centenas e centenas de rabinos, teceram 790 interpretações sobre o sábado. O Moisés só falou para não fazer obra nenhuma. O que é não fazer obra nenhuma? Nada. Mas eles criaram 790 interpretações, Joel, que se transformaram em leis absolutas. Lembra que os fariseus diziam, os seus discípulos quebram o mandamento de Moisés porque comem sem lavar as mãos. Mas onde está escrito isso? Não, porque você viola o sábado.
não é para fazer cura no sábado. Onde é que Moisés disse que não podia fazer cura no sábado? Lembra que eu falei? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, Lari. Tinha rabino que dizia o seguinte, não, quebrar o sábado é andar 5 quilômetros. Agora eu pergunto, Moisés falou alguma coisa sobre andar 5 quilômetros? Não falou, mas estava lá, na Guemara, estava lá. Então tinha rabino que dizia o seguinte, ninguém pode andar 5 quilômetros, ninguém pode andar mais que 5 quilômetros no dia de sábado. Se ele andar 5 quilômetros e 10 metros, já quebrou o sábado. Mas tinha outro rabino que dizia, não, ele pode até andar um pouquinho mais de 5 quilômetros, sem sacola. Se carregar sacola é só 3 quilômetros. Agora, eu pergunto para vocês, Léa, onde que vai parar isso? Não tem fim. Então, Jesus era continuamente caluniado e denunciado porque ele quebrava o sábado. Não, ele quebrava as tradições. Mas para você ver como que a mente de um religioso é absorvido por regras que de fato não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o sistema que foi criado. Tem a ver com a instituição que foi criada. Então, a questão que o apóstolo está falando, está ficando melhor para vocês essa explicação? Então, o que o apóstolo está dizendo é o seguinte, ele era o zeloso. Está lá, Hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Então ele já está definindo quem ele era. E para o cara ser fariseu, não era fácil. Não era fácil. Quanto ao zelo, mas ele não diz que tipo de zelo. Zelo de quem? Da tradição. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, na lei, irrepreensível. Aí, então, o que ele está dizendo no seu testemunho? Eu entendo vocês. Eu sei exatamente o que vocês pensam. Eu passei por isso, eu vivi isso. Eu estava aí do outro lado, eu entendo vocês. Então, quando ele escreve o livro de Romanos, ele escreve o livro de Romanos para aqueles judeus que estão lá na igreja e para outros judeus que com certeza a carta de Romanos foi espalhada por todo o mundo antigo. Querendo dizer o seguinte, então quer dizer, eu tenho autoridade para falar sobre vocês porque eu estive lá. Ninguém tem autoridade melhor do que eu, nem Pedro. Porque Pedro, na verdade, não era nada, era um Zé Ninguém. Quem era Pedro na fila do pão? Se Jesus não tivesse chamado Pedro, a gente nem sabia que existiria um Pedro. Aliás, quantos Pedros não existiram, a gente não sabe. Não é verdade? Ok, continuando. Os judeus, obviamente, tinham conhecimento de Deus, mas não conhecimento pleno. Aqui está uma coisa muito importante que eu quero tratar com vocês. Caso contrário, eles não teriam tropeçado em Cristo ao buscar obter justiça com base em obras. O zelo dos judeus não era baseado em conhecimento verdadeiro. Seu zelo era calor sem luz. Buscava Deus de forma externa por meio de regras e ritos e não o encontravam. Eles se tornaram zelosos pela letra e pela forma, em vez pelo próprio Deus. Lembra que Jesus denunciou isso aos fariseus? Ele disse assim também, vocês não conhecem nem as Escrituras? Por que não conhecem as Escrituras? Porque eles trocaram. Agora eu pergunto para vocês que são supra-inteligentes. O poder de Deus está na Guemara ou o poder de Deus está na Mishnah? Por isso que Jesus fala o quê? Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? E na verdade foi uma redundância de Jesus, porque o poder de Deus se reside na palavra e não fora da palavra. Em outras palavras, Jesus dá um soco no estômago deles, quando ele diz, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus está nas Escrituras, não fora dela. Eu preguei isso lá no Giovanni domingo. É a Escritura que dá autoridade para o pastor exercer o ministério.
Essa questão de que a igreja tem que respeitar o pastor, tem que honrar o pastor, desde que ele esteja respaldado pela Escritura. Porque a partir do momento que o pastor se assume como uma pessoa suma importante na congregação e ele passa a usar outras fontes que não a Escritura, ele perde autoridade. Então, quem é que dá autoridade para cada um de nós exercermos os ministérios? O ministério é a palavra de Deus. Não que não possa, né, só esclarecendo, usar outras fontes. Não, Elas não sejam eu estou falando de troca. contrárias à palavra. Exato. Se ele usa outras fontes, e se ele se torna a própria fonte, não tem respaldo bíblico. E tem muitos que se tornam fonte de tudo. De tudo. Ou, por exemplo, eu não posso negar o nome dele, porque é famoso, é público, o Ed René. O Ed René não tem mais autoridade pastoral. Por quê? Porque a Bíblia o desautoriza. É aquela situação, Marcos. Você tem autoridade pastoral enquanto você se submete às Escrituras. Você não submete mais às Escrituras, você não tem mais autoridade pastoral. Ponto, acabou. Simples assim. Fala, Marcos. Falando desse Ed René, eu estava assistindo lá de repente sobre essas, até nós comentamos aqui sobre essas polêmicas, mas eu acho que ele foi assim um pouco meio que mal interpretado. É? Não, no meu ponto de vista, eu Sim. vejo ali algumas situações meio que ele levantou, acredito, uma polêmica, né? Ele, na verdade... Eu não sigo. Não sigo. Na verdade, eu não tenho assim uma... É difícil eu ter uma referência, eu vou seguir essa pessoa, é difícil. Na verdade, ele não é polêmico. Ele é o que ele é. A polêmica depende muito. A questão toda é que ele se apresentou como uma pessoa que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. E ele disse mesmo. Ele não foi figura de linguagem, não foi uma palavra retórica. Não foi um pedacinho. Eu assisti 44 minutos da palestra dele. Então, depois eu assisti um podcast, ele falando... no podcast foi pior ainda. Não, mas eu vi, acho que deve ter sido a mesma coisa. Ele dizendo que ele nunca disse que a Bíblia precisava ser. Exatamente. Foi isso que ele disse nesse podcast que eu assisti. Também não sei nem... Mas você viu o atual agora? O atual? Ele disse, agora, eu vi ontem isso. Eu vi ontem. Ele disse assim, no passado, quando eu falei que a Bíblia precisava ser atualizada, eu tinha que meio que explicar. Hoje eu estou dizendo que ela precisa sim. Ontem eu vi isso aí. Eu vi isso eu vi no vídeo do CAPC, que é aquela instituição que há dezenas de anos que existe no Brasil, que é aquela que mede heresias do Brasil. Vocês sabem, como é que é o nome? Não é ICP, não. É apologética, isso aí. ICACP. E aí ele mostrou, o próprio Ed falando que no passado ele tinha falado que a Bíblia tinha que ser atualizada, mas ele teve que ficar se explicando que agora ele fala que tinha que ser atualizada mesmo. E aí o representante lá, o presidente, disse, ele falou isso porque ele já não está mais no rol dos pastores da Igreja Batista. Então agora ele está livre para ele ser quem ele sempre foi. Que eu vi, na verdade, eu assisti, mas assisti o que o irmão falou, assisti aquele lá, ele explicando, eu nunca falei. Sim, então daí agora que ele tem a igreja dele, vamos dizer assim, então agora ele fala o que ele sempre foi. Ele fala que, ele até defendeu o homossexualismo, nesse vídeo que eu assisti ontem, dizendo que, não, porque as pessoas não entenderam que o homossexualismo na época de Paulo era outro é hoje. Hoje é amor, antes era o quê? Até quanto tempo ele aguenta atualizado? Exatamente. Daí ele foi impressionante, ele disse que
o homossexualismo proibido na época de Paulo é porque era uma coisa meio forçosa. Hoje não, porque hoje é por amor. Meu Deus. Então, agora, é isso que eu estou falando, ele não é polêmico. Ele é quem sempre foi, que estava no armário. Né? Ele estava, porque ele estava debaixo de uma instituição, tal. Agora que ele não está mais no hall dos pastores, então agora ele... O que é isso? É tirar a autoridade do cara. Então, a Bíblia é que me dá autoridade. A partir do momento que eu passo a estar acima dela, dando interpretação, mesmo que contraditória ao que o texto está dizendo, eu me torno uma pessoa no mesmo nível ou acima das Escrituras. Isso é tipo um papo. Exatamente. Só para encerrar, você estava falando do Russell Chat. O Russell Champlin. Que eu gostei também, o Flávio Josefo, né? Não, o Flávio Josefo, ele era um historiador. O Champlin, ele é um teólogo. O Josefo era um historiador, tá? Contemporâneo, é desse século XX. E é considerado o maior teólogo do Brasil. Sim. Vamos aqui no texto aqui do slide. Os judeus, obviamente, tinham conhecimento de Deus, mas não conhecimento pleno. Deixa eu ver. Preste atenção aqui, pessoal. Isso aqui é uma coisa que é muito interessante, né? Eles tinham zelo, mas sem entendimento ou conhecimento. No grego, a palavra conhecimento é gnosis. Conhecimento. Isso aqui é um divisor de águas. Daí que vem o gnosticismo, que vocês todos conhecem, vocês todos estudaram e nunca praticaram. Pelo menos eu espero que nunca tenham praticado. Então, gnosis é conhecimento. E a palavra gnose é uma palavra qualquer. Gnose é gnose. A prática de usar essa palavra de forma esotérica é que é o problema. Ok. Mas o apóstolo diz, no grego, ele não fala gnosis, ele diz epignose. Epignose é um conhecimento pleno. Na verdade, epignose não tem uma tradução literal dela. A tradição mais próxima da literalidade de epignose é conhecimento pleno, é conhecimento transbordante, é conhecimento acima do que se pode conhecer, se poderíamos dizer assim. Gnose é conhecimento, epignose é um conhecimento superior, é um superlativo. Epignose é uma relação assim de uma profundidade, é um conhecimento tão profundo, de que quase que consegue entrar nos mistérios de Deus. Isso é epignose. E essa foi a tese que Paulo defendeu contra o gnosticismo, quando ele diz o seguinte: o importante não é o conhecimento, e sim o pleno conhecimento, ou epignose. Então, aí ele vai dizer na defesa contra o gnosticismo, ele vai dizer, a graça não ensina a gnose, a graça ensina a epignose. Jesus Cristo, ele não ensina a gnose, ele oferece a epignose. Ou seja, é um conhecimento superior, é um conhecimento supremo. É epignose. Agora, olha que interessante. Eles tinham zelo, mas sem entendimento ou conhecimento. Eles tinham zelo, mas não tinham epignose. Israel podia citar o que os seus profetas dos tempos passados disseram. Eles tinham os fatos em suas mentes. Eles tinham aprendido, estudado e conhecido a lei do Antigo Testamento. Mas eles não tinham uma compreensão do que isso realmente significava em relação ao relacionamento com Deus. Por quê? Porque a tradição dos anciãos substituíram o texto. A epignose não está na tradição dos anciãos. A epignose está no texto, é o texto que fala com a gente. Então veja, olha o perigo. Vamos aqui falar, dona Leia, das igrejas
legalistas. O que predomina numa igreja legalista? Lei. Pergunto eu, Giovanni. Que lei? Exatamente. As igrejas legalistas ancoram a sua confissão de fé aonde? Aqui ou aqui? Guemara. E olha, a Guemara era os comentários do texto, ou a interpretação do texto. Os caras pegam a lei, interpretam e transformam ela numa autoridade absoluta. Se a gente voltar uns tempos atrás, a gente pode lembrar. Onde está escrito que, principalmente, que se a mulher cortasse o cabelo, ela perderia a salvação? Onde que está escrito isso? Se o homem deixar barba, ele não entra no céu. Quem é que diz isso? Em outras palavras, as igrejas legalistas, eu vou até dizer a coisa aqui, tem zelo, mas não tem entendimento. O entendimento nas coisas de Deus só é possível ser acessado pelo amor. Por que que o conhecimento de Deus só pode ser acessado por amor? Porque Deus é amor. Como que a gente vai conhecer a Deus se não conhecer o amor? Não existe conhecimento de Deus. Não adianta uma pessoa chegar a Deus e dizer assim, não, eu conheço a Deus, mas se ela não ama, está mentindo. Ela não conhece ao Deus das Escrituras. Ela conhece um Deus que o comentário descreveu. Aliás, dentro dessa teologia, Deus tem várias personalidades. Ele é multifacetado, porque você vai encontrar um Deus carrasco, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se aconteceu é porque você tem uma coisa errada na tua vida. Você tem algum pecado. Deus está te punindo. Mas as coisas estão difíceis para mim, está tudo dando errado. Deus está te castigando. Você não está vindo na igreja. Você não está sendo dizimista. Você deixou seu esposo cortar o cabelo. Você está usando bermuda. Fazendo risquinho na cabeça. Deus está te castigando. Ou pode ser um Deus vingativo. Ou pode ser um Deus ausente. Pode ser qualquer tipo de Deus. Que não seja o Deus das Escrituras. Sim, Marcos. Nós temos que tomar muito cuidado também nessa questão do amor. Às vezes as pessoas acham que o cara tem que amar, tem que ser bobo. Deus é amor. Tem que entender muito isso. Tá, Deus é amor. Por isso Deus corrige, exorta, orienta, ajuda e etc. O amor é um conjunto. O amor não é uma liberação, uma liberdade sem fronteira. O amor não é uma força que te dá autoridade para você andar no caminho que você quer e ser aceito do jeito que você quer ser aceito, porque é amor. Não. O amor corrige, o amor exorta, o amor orienta, o amor ajuda, o amor restaura, o amor perdoa, o amor redime, o amor dá nova chance. O amor é um conjunto.
O que nós não podemos fazer, Marcos, é permitir que a ideologia presente no Ocidente hoje coopta isso de nós, como eles quiseram cooptar o arco-íris. O arco-íris não é símbolo de nenhuma bandeira LGBT. O arco-íris é sinal da misericórdia e graça de Deus. É da aliança de Deus. Quando a gente olha o arco-íris depois de uma chuva, é Deus dizendo, eu tenho misericórdia da humanidade. E não uma bandeira ideológica. Sim. Será que tem sentido? Agora que você falou aí, quando eu era pequenininho, lá atrás. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Não tinha nem o arco-íris ainda. Essa foi boa. Aí, ó, o Marco te pegou aqui, ó. O Marco te Não tinha pegou. nem o arco-íris ainda. Aí não tinha nada desses LGBT. Não. LGBT, A, B, C, D, HS. Sim. Não tinha nada disso, mas tinha um mito. Tinha o quê? Um mito. Mito. Cuidado, se você passar no hospital, depois você vira mulher. Ah, tinha, é? Tinha mesmo que falar isso. Mas essa aí. Eu ficava longe quando eu vi arco-íris. Te ficava com medo, né? Deve ser alguma coisa. Pode ser. Pesquisa, pode ser. Mas eu conheço mais o do... Bote de ouro. Eu sou mais recente, né? Eu e o Sérgio, né, Sérgio? Nós somos mais recentes, Sérgio. Nós somos mais... nós somos mais recentes. Então, o que a gente tem que... Ó, Tem conhecimento, isso ali, rapaz, isso aí é uma montanha. é uma usina. Ô, Marco, você tocou num assunto importante. O que nós não podemos permitir é que ideologias nefastas sequestrem o que é símbolo de Deus. Nós não podemos. Nós não podemos negar o arco-íris. O arco-íris é das Escrituras. E, na verdade, o arco-íris também pertence aos gays. Porque eles, como seres humanos, são pecadores. Precisam da misericórdia e graça de Deus. Precisa de fazer aliança com Deus. Foi exatamente para todos os seres humanos. Então veja bem, irmãos e irmãs, orienta. O amor corrige, exorta, orienta, ajuda, perdoa, restabelece, restaura, dá nova chance. Podia estar meio médico ali. Hoje eu tô. Esse aeroglifo aí. Eu estou muito histórico. Muito bem. Isso aí tem assunto hoje, hein? Tem. Agora, veja que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa, pessoal. Olha como que, às vezes, lembra do joio e do trigo? Como que um tipo de zelo pode ser correto, se parecendo com uma coisa boa. Mas aí o apóstolo vai dizer, se eu não tiver amor, você tem zelo para quê? Qual o objetivo desse zelo? Zelo no quê? Zelo, veja bem, no testemunho de Paulo, por causa do zelo, ele estava indo cometer assassinato, ou seja, o zelo burro me dá oportunidade de cometer crimes, em nome de um Deus que não aprova o que está acontecendo. Ou, em outras palavras, assassinar cristãos era nome de um Deus não que existia nas Escrituras, mas o nome de um Deus que o zelo deles tinham criado. Exatamente o que os homens bomba fazem. Eles assassinam pessoas em nome de Deus, não é o Deus das Escrituras. O zelo que Paulo tinha para ir assassinar cristãos não era o zelo por Deus, era zelo pela própria instituição que eles criaram. Olha que coisa interessante. Olha como a mente do homem doente é doente mesmo. Vamos falar aqui, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer. Vamos falar aqui do comunismo, ou dos esquerdistas e dos conservadores. Os esquerdistas odeiam os conservadores. Eles querem matar os conservadores.
Eles querem aniquilar os conservadores. Eles destilam um ódio. Quando fala de alguém conservador, a baba de veneno de ódio sai da boca. Mas se um esquerdista falar bem assim, olha, eu não concordo com o conservador não, mas nós estamos exagerando. O que esse esquerdista vai fazer com esse aqui? Vai atacar ele. Ah, você não é do nosso lado, você está defendendo. Não estou defendendo eles. A gente tem que ser mais moderado. Não, você é deles também e ataca eles. Foi exatamente os caras do zelo que fizeram isso com a turma do Sinédrio que falaram, por exemplo, Nicodemos. Pessoal, não é desse jeito. O que os outros fariseus fizeram com Nicodemos? Quis matar Nicodemos. Não pode ter uma voz discordante, não pode ter uma voz dissonante. É a ditadura da opinião. Por quê? E outros que a gente não sabe. Inclusive, a Bíblia vai dizer que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E muitos fariseus se converteram a Cristo. E o Nicodemos, que era um dos principais, com certeza se converteu a Cristo, porque lá naquele julgamento ilegal e imoral, vocês já viram isso em algum lugar? Por que o julgamento de Jesus foi ilegal e imoral? Foi ilegal porque não poderia ter julgamento na sexta-feira, o dia que antecedesse a Páscoa, e não podia ter nenhum tipo de julgamento depois do pôr do sol. Que horas que eles julgaram Jesus? De noite até amanhã de sexta. Ou seja, foi um julgamento ilegal. E foi imoral porque a acusação que foi feita sobre Jesus foi uma acusação fraudada, porque ele não cometeu crime nenhum. Vocês já viram isso em algum lugar? Do que nós estamos falando, João Mendes? Do mesmo veneno, o zelo por uma ideia que não é de Deus. O zelo é fraco e pode ser burlado. Hã? O zelo é fraco e pode ser burlado. Claro. Se não podia, não podia. É mesmo que a lei certa podia também. Meu amigo, o zelo por uma ideia cega o entendimento, cancela as relações afetivas, porque eu não vejo mais um ser próximo, eu vejo um inimigo que deve ser combatido e neutralizado. Isso não é uma questão da ideologia esquerdista hoje, isso é desde sempre, quando a mente de alguém adoece excessivamente por uma ideologia nefasta. Porque o zelo que os judeus tinham não era zelo por Deus, era uma ideologia nefasta, que assassinou muita gente. Quem foi que matou aquelas centenas de cristãos em Jerusalém? O zelo. Vou fazer uma perguntinha sobre Satanás. Aham. O que você acha do Estado efetivar a pena de morte, por exemplo? Dentro do teu entendimento bíblico, dentro do teu ver? Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião sobre a efetivação da execução penal capital, ela... Lembrando que ali não é o indivíduo, né? Aham, É o Estado. é o Estado. Representando a coletividade. Eu penso assim, é bíblico, existem duas palavras para matar no hebraico. Katal, tiretzirá. Katal e tiretzirá. Katal é matar. Tiretzirá é assassinar. O nosso querido irmão Moisés não escreveu lo do hebraico é não. Lo do hebraico é não. Ele não escreveu lo katal, ele escreveu lo tiretzirá.
Começa por aí. Qual é a diferença entre matar e assassinar? O assassinato, ele vem por motivo fútil. Matei para roubar, matei por paixão, matei porque eu estava com raiva, matei porque ele zombou de mim, matei porque ele é conservador, matei... Não é nem injustiça, o próprio Código Civil vai dizer por motivo torpe. Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de ninguém por motivo torpe. Qual é o único motivo pelo qual um ser humano pode tirar a vida de outro? Primeiro, em guerra. Segundo, defesa própria. E aí a sua pergunta, Giovanni. Terceiro, pelo Estado. A guerra é institucional. Por quê? Porque é uma nação contra a outra. O Estado é institucional. Ele representa uma sociedade. E a sociedade concorda com o que o Estado faz. E aqui entra Romanos 13. E a defesa própria é institucional, porque nós somos uma pessoa. Então, quando a Bíblia diz não matarás, não tiretzra, não assassinarás. Não tire a vida de ninguém por um motivo torpe, banal, estapafúrdio, pessoal, vingativo, fútil. Matei porque ele riu de mim. Matei porque eu fui traído, né? Eu matei porque minha esposa me traiu, meu marido me traiu. Ah, eu matei porque eu fui roubar. Ah, eu matei. Não pode. É assassinato. Só Deus pode tirar a vida do outro. A não ser quando Deus manda matar. Porque quando Deus... Aí vai, Giovanni, a outra... Esse aqui já é um outro assunto, sabe? Esse aqui nós estamos entrando em ética. Agora vamos lá. As pessoas falam bem assim, não, porque Deus mandou o Saul ir lá nos Amalequitas e matar todo mundo. Ele não deveria fazer. Aí alguém falou bem assim, não, mas como é que Deus, que proibiu matar, deu ordem para matar? Primeiro, Deus não proibiu matar. Segundo, Deus proibiu assassinar. E terceiro, Deus mandou matar. Se Deus mandou matar, então era matança e não era extermínio. Diferente. Ele mandou Saul exterminar tudo. Não, ele mandou Saul matar, não deixe nada vivo. Mas se a ordem veio daquele que está acima da lei que ele criou, porque aqui está uma questão importante, pessoal. Deus não está subordinado às leis que ele criou. Ele está acima das leis que ele criou. Ok? Não, é supranominal. Ele é acima do bem e do mal. Ele é acima da moral. Por isso que quando ele manda matar, é matar, não é assassinar. Eu estou fazendo isso porque Deus mandou fazer. Então não é assassínio. É matar. Entendeu? Então o Estado, quando ele tem nos seus códigos de leis a pena de morte, por isso que ninguém fala que fulano foi assassinado, ou que o Carrasco matou. Não, fala que fulano foi executado. Executado não é assassinato, é o tirar a vida de forma legal. Agora, não, mas quem pode tirar a vida é Deus. Quem pode tirar a vida é Deus, e Deus também pode autorizar o outro a tirar a vida. Nesse sentido, de acordo com o Código Civil daquela sociedade, eles entendem que o que estuprou e matou uma criança de 3 anos não pode viver. Ah, mas por que ele não pode? Porque senão ele vai fazer isso com outra criança. Isso é uma sentença, então porque ele sequestrou um casal de namorado, um casal na estrada, e violentou a mulher, e massacrou o homem, depois degolou os dois. Tem que morrer. Por quê? Porque ele cometeu o crime hediondo. Nesse sentido, se está na lei do Estado, e todo mundo sabe, e todo mundo concorda com aquilo, aí o Estado tem o direito legal para fazer isso. O que o Estado não pode fazer, agora vamos falar do Estado que não pode fazer. O que o Estado não pode fazer é tomar minha propriedade.
O que o Estado não pode fazer é querer tomar os meus filhos. O que o Estado não pode fazer é dizer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Isso o Estado não pode fazer. Por quê? Voltando à questão da ética. A família veio antes do Estado. A primeira instituição que nasceu na história bíblica, vamos tirar da Bíblia porque só nós cremos, né, na Bíblia. Mas na paleontologia, na antropologia secular, quem veio primeiro antes de tudo foi a família. E a família poderia... Minha igreja nem sonho ainda tinha. Então, o que veio antes de Estado, antes de governo, antes de política, antes de trono ou reinado? O ser humano. O ser humano que foi criado por Deus, a imagem semelhante de Deus, com as suas cognições, seus juízos de valores atinados. Se ele vem para me matar, ou matar a minha família, eu vou defender a minha família e vou matá-lo. Eu não preciso de Estado para fazer isso. Eu não preciso de lei. Israel, eu nunca vi tanta arma na minha vida como eu vi lá em Israel. Aham. Todo mundo, até rabino, eu vi armado. Sim. Por quê? Justamente por causa desse conceito de defesa da nação. Exata. Defesa da coletividade. Teve o caso de uma soldada ali de Israel, que ela matou 21 terroristas naquele atentado do dia 7. Mas por quê? Porque ela estava preparada para proteger A sua nação. Aí, só para a gente encerrar esse assunto, é a mesma questão aí, nesse sentido. Você sabe que agora a gente vai entrar em bioética. Você tem a eutanásia. O que é a eutanásia? É aliviar o sofrimento, mas aí em um lugar pode, outro não pode. No Brasil não pode. uma morte assistida. Nos Estados Unidos, em alguns lugares pode, aqui não pode. Aqui a eutanásia é considerado crime. Ok. Mas também ao contrário da eutanásia, você sabe qual é a irmã gêmea da eutanásia? A irmã gêmea da eutanásia é a distanásia. Se a eutanásia é cessar a vida, a distanásia é prolongar a vida. O camarada está em estado vegetativo. Ele pode ficar em coma 15 anos, 20 anos. É a distanásia. É o que está acontecendo com o Schumacher, né? Lá estão praticando a distanásia. Né? Então aí, é uma discussão bioética, que não é o nosso caso, é só para a gente ventilar, só para mudar um pouco a nossa mente teológica, Distanásia é estender a vida de alguém que está em estado vegetativo. É aquela história, a eutanásia é o seguinte, não, e lógico, essa discussão não tem fim, tá? É a mesma coisa, luterano e calvinista, nem adianta, porque o luterano está superior. Então veja bem, você questiona, mas não pode tirar a vida porque fulano, o coração bate, o cérebro está lá, mas o coração bate, não pode tirar. Ok, vai discussão. Aí tem outra discussão. Não, mas fulano não tem como viver mais. Vai ficar alimentando um corpo que não morre nunca e já não tem mais. Então você tem os dois polos para discutir à vontade. É assunto bioética, não é a nossa questão. Mas é só para a gente ver que quando Deus criou a gente, tem alguns dispositivos em nós para sobrevivência. Ok? Eu quero encerrar porque a gente tem que terminar essa parte aqui. Vai ter 2 horas. Esse defesa pessoal também, a pessoa, no caso, ele vai matar em defesa de alguma situação. Sim. A Bíblia também dá o direito dessa pessoa, ele matou ali por alguma situação legal. Claro. Tinha um local onde eles teriam que fugir para lá para não ser morto pela família daqueles que cometeram assassinato. Cidade de refúgio. Então isso aí já existe. Sim, exato, cidade de refúgio, eram 6. Exato. Continuando ali, gente. Era a cidade dos levitas. Veja, exato, você vê que interessante. Agora você veja bem, gente, o zelo, se ele não é por Deus, veja,
O zelo que a gente tem quando é por Deus, nosso coração se enche quando a gente tem o zelo certo. A questão toda, Vânia, é encontrar qual a chave certa. Onde que eu acho a chave certa? Na Bíblia. E em Deus. Porque se eu for usar o óculos religioso, eu só vou ver o zelo carnal. O zelo que me dá chance de fazer o que eu quiser com quem não concorda comigo. Expulsar da igreja, colocar disciplina, meu Deus. Ok? Então, a denúncia de Paulo é exatamente essa. Eles têm zelo, mas não têm epignose. Por que não tem epignose? Porque a mente já está ocupada com algo errado. É onde eles mataram as feiticeiras antigamente. Era um zelo pelo conhecimento deles. Eles achavam que era feiticeiras, mulher, por ter alguma coisa diferente. Até mesmo no período da alquimia, né? Você vai discutir alquimia. Não, esses são bruxos. Não, os caras eram químicos. os caras eram químicos, meu. Eles manipulavam a química. Vai lá, a tabela periódica dos elementos. Os caras trabalhavam a tabela periódica dos elementos, mas como você está dizendo, como o zelo religioso era intenso, eu só via com um tubo religioso, não, isso aí é a bruxaria. Quantos alquimistas morreram? E eram uns caras inteligentes, eram cientistas. Os caras eram cientistas, cara. Os caras manipularam no século XVI, XVII, os caras manipulavam até antes disso, né, Sérgio? É alquimia. Os caras... Não foi lá aquele famoso... Me esqueci o nome dele agora, Aristótenes, que descobriu Eureka. Foi ele ou foi o... Não foi... foi o... Não. Foi o... Agora eu esqueci o nome dele mesmo. Mas eu vou lembrar. Pitágoras, que daí ele descobriu como que o rei estava sendo roubado por uma questão química. Ele dividiu os metais da água. Então, quer dizer, aí você falou, o zelo por uma ideologia, quando é maior que o zelo por Deus. Exatamente. Então aí você fica cego, você mata. E a sua consciência... Ora, quando começou as cruzadas, em 1090... O Papa Hildebrando disse, podem ir e matem quem vocês quiserem em nome de Deus, porque eu já estou antecipando a absolvição dos seus pecados. Aí eles não foram em nome de Deus, eles foram em nome de uma ideologia. Ideologia papal, não tem nada a ver com Cristo nem com Deus. Então, quando a ideologia humana, maligna, carnal, ocupa a mente da gente, a gente fica cego para a realidade. A gente perde o senso, né? Olha lá, o zelo de Israel não estava de acordo com o conhecimento da justiça absoluta de Deus. O zelo não é bom nem ruim em si mesmo. Quem foi que falou isso? Alguém aqui falou. O zelo, foi o Joel que falou, eu acho, né? O zelo não é bom nem ruim em si mesmo. Se o zelo não se baseia no conhecimento dos valores bíblicos, pode ser um problema. O zelo pode ter um fim ruim se for exercido da forma errada. Pode terminar em desastre de um ponto de vista de perspectiva eterna. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Para mim não é nem polêmica, minha opinião. Minha opinião não é nem polêmica. Se discute tanto o espinho na carne dele. Não, porque o espinho na carne de Paulo era o olho dele. Não é, Paulo? Nilton, você que é um eclético. Aí eu começo a duvidar do que eu estou acreditando. Eu acho que era a sogra mesmo, né? Veja, ao que o espinho na carne dele, na minha opinião, isso é ponto pacífico. Na minha opinião, o espinho na carne dele é a sua consciência. E ele diz lá,
para que eu não me ensoberbecesse, porque ele, preste atenção, se você prestar atenção no texto, você vai descobrir umas coisas interessantes. Ele começa em 2 Coríntios dizendo, conheço um homem há 14 anos, que foi dado grandes revelações, para que não me ensoberbecesse, foi posto um espinho na carne. Aí a gente, quantos anos ele estava convivendo com esse fantasma? 14 anos. Qual era o espinho na carne? Um demônio. Deus manda nos demônios também. Para você ver. Não, eu vou dizer. Viu, Nilton? Eu vou aqui dizer uma coisa paradoxal. E não vão dizer que eu ensinei loucura. Às vezes tem crente que precisa de um demônio na vida dele. Sabe para quê? Para deixar o cara na humildade. Porque o demônio que ficava na mente do Paulo, quando ele começava a subir, é minha opinião, o demônio falava, você matou muita criança no passado, rapaz, você acha que você é o quê? Você fez muitas viúvas do passado em nome de uma ideologia carnal. Você matou muitos pais de família. Por quê? Por um zelo que não era por Deus. Você é um assassino. Seu passado tem sangue. Fica aí na cruz. Aí ele... Teu passado te condena. Aí ele vai dizer isso em Filipenses. Esquecendo-me das coisas. Se tinha um cara que tinha que esquecer, era ele. Se tinha um cara que queria deixar o passado lacrado, era ele. Mas Deus não permitiu. Deus mandou um demônio e disse, ó, fica perto dele, não faz nada com ele. Mas quando ele começar a comentar que ele é o tal, você chega no ouvido dele, dá uma desinflada, dá uma beliscada no balão, e aí eu vou dizer, e ele fala muito claro, mensageiro de Satanás. Agora, eu vou dizer, o demônio queria que ele se ensoberbecesse ou não? O demônio em si? Claro que queria! O demônio não fez isso de bom coração não, meu. Ele fez porque tinha uma ordem maior do universo. Vai lá. Minha opinião. Então, o que acontece? É o demônio do bem, né? É o demônio do bem. É o demônio cristão, rapaz. Agora eu pergunto assim. É minha opinião